eu te der 2 copos com a mesma quantidade de álcool, só que um de uísque e um de cachaça, qual você vai me falar que queima menos? E se agora eu te disser que isso não tem necessariamente a ver com álcool, mas com as decisões históricas feitas no Brasil? Nesse vídeo você vai entender por que a cachaça ganhou essa fama e por que isso não precisa ser assim. Fica comigo até o final, porque isso vai mudar completamente a forma que você bebe. Quando a gente fala da nossa cachaça, sempre vão ter essas 3 frases, que a cachaça ela desce queimando, que é uma bebida difícil, muito agressiva e é tudo igual. E essas frases, elas não surgiram por acaso, elas são sensações reais, são sensações quase estéticas que a gente percebe no corpo antes mesmo de conseguir pensar no que a gente está fazendo. Mas o que pouca gente sabe é por que a nossa cachaça ela passou a ser assim. A cachaça ela não ficou agressiva porque ela sempre foi agressiva. A cachaça ela ficou agressiva porque em algum momento da história a gente parou de pensar na cachaça como sabor e passou a pensar nela como um efeito. A cachaça ela surgiu aí paralelamente com a história do Brasil e durante muito tempo na história do Brasil a cachaça ela não foi aceita. Ela foi empurrada para a clandestinidade, ela foi proibida pela coroa portuguesa. E quando um produto ele precisa existir às escondidas, ele para de ser pensado como experiência, ele passa a ser pensado como uma função. Todo o contexto histórico que a gente viveu no Brasil fez a cachaça se consolidar como uma bebida de consumo rápido, de resistência ao trabalho, de resistência à dor física e emocional. É uma bebida para aguentar o dia, para afogar as mágoas, para aguentar uma realidade super dura que era a realidade dos brasileiros antigamente. E isso perpetuou no Brasil desde o início da história, porque não é de interesse o Brasil ter uma bebida aqui, o interesse é a coroa portuguesa vender e ganhar impostos sobre a venda das bebidas alcoólicas de lá. Então, mesmo depois do fim da escravidão, essa cultura de consumo, ela permaneceu. Até hoje, a cachaça ela não é bebida, ela é virada. E o que acontece? Quando essa herança histórica se encontra com o mundo moderno, a nossa cachaça, ela passa a ser uma bebida de consumo em massa. E o consumo em massa, ele acaba exigindo uma forma de produção que preza velocidade, produtividade, ganho de tempo e não necessariamente o cuidado com quem tá tomando. Muita gente que vem aqui na Alambique acha que a cachaça, ela naturalmente queima. Ela queima por ser cachaça, ela queima por ter álcool. Mas eu vou te explicar que não é bem assim. Um whisky e uma cachaça podem ter o mesmo teor alcoólico e podem provocar sensações completamente diferentes no seu corpo. O descer queimando, que todo mundo fala da cachaça, ela não está ligada à quantidade de álcool, mas está ligada a um método de produção. Então, é um método de produção que prioriza a velocidade e deixa de lado algumas coisas que são muito importantes. Higiene é um dos processos mais caros na produção da bebida alcoólica. O custo da limpeza, o cuidado rigoroso, o tempo entre um processo e outro que você faz limpando, exige dinheiro. E quando o objetivo é o consumo em massa, a higiene não é prioridade. A higiene passa a ser um custo excessivo. Existem vários compostos que são formados que aumentam essa agressividade, esse descer queimando da cachaça. E esse consumo em massa faz com que a legislação permita limites absurdos desses compostos que geram também problemas para a saúde, para conseguir produzir mais. E isso explica porque a cachaça foi historicamente aceita como uma bebida que desce queimando. Só que qual o problema disso, além de todo o problema de saúde que é causado? É o problema de que isso é a realidade e que não existe cachaça que não desce queimando. Aliás, tudo isso que eu tô explicando só faz sentido quando você prova uma cachaça que foi feita fora dessa lógica de consumo. Porque sentir no corpo muda completamente o entendimento sobre o consumo de uma bebida. Então, se um dia você quiser provar uma cachaça feita fora dessa lógica, eu deixo o link aqui sempre na bio. Mas não sai agora do vídeo não clica ainda no link, porque a parte mais importante ainda não chegou. Bom, eu sou a Mayra, eu sou a 4ª geração da família que produz cachaça. O alambique da minha família existe desde 1932, então começou com meu bisavô, o Luigi Campanari, passou para o meu avô, o Adolfo Campanari, aí depois meu pai começou a fazer cachaça, que é o Neno Campanari, e hoje eu e meu pai, a gente segue essa produção. E aqui na produção só eu e meu pai faz, por quê? Porque a gente não segue uma receita fixa. A receita ela vai mudando de acordo com condições climáticas, safra de cana, safra de frutas para fazer o licor também. E quando meu pai começou a produzir cachaça, depois que meu avô faleceu, foi uma época muito boa, porque isso foi em 1996. E em 2001 a cachaça ganhou a denominação de origem, ou seja, a cachaça só pode ser produzida no Brasil, é um produto só brasileiro. E daí teve muitos investimentos em universidades, enquanto ele estava testando técnicas de produção aqui no Alambique. E depois que meu avô faleceu e meu pai decidiu continuar produzindo cachaça de maneira solo, ele decidiu testar outras coisas para melhorar a qualidade tanto química quanto sensorial da cachaça. Isso foi lá para 1995, 1996. E foi um período muito bom que no dia 21 de dezembro de 2001, a cachaça ela foi reconhecida como produto genuinamente brasileiro. Não pode ser produzida e chamada de cachaça
em nenhum outro lugar do mundo. E isso exigiu do Brasil um avanço para um reconhecimento interno também. Então foi nesse contexto que a gente começou a trabalhar com universidades. Então a USP de São Carlos, a Unesp de Araraquara, a FATEC de Piracicaba, a Unicamp de Campinas, foram muitos anos de parceria. Essa parceria surgiu a partir de concursos que essas universidades começaram a promover e meu pai começou a ganhar. Hoje, a nossa produção é bem pequenininha e isso é uma escolha. Os níveis de contaminantes presentes aqui na nossa cachaça, ela é uma fração do que a legislação permite, é muito abaixo. E isso é base da nossa escolha de produção. Não é porque a lei exige, é que a gente está dentro da lei, mas muito abaixo dos limites dela, porque sempre foi uma escolha do meu pai. Então, quando alguém vem aqui na Alambique e diz que cachaça desce queimando ou que cachaça é tudo igual, não é uma mentira. É só o reflexo de uma escolha histórica do Brasil. O que pouca gente sabe é que esse não é o único caminho possível de produção de cachaça e a gente precisa mudar essa concepção. Agora, se esse vídeo te ajudou a entender a cachaça de um jeito diferente, me ajuda também. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso vai mostrar pro YouTube que o meu conteúdo é bom e relevante e vai mostrar para mais gente. Porque é só dessa forma que eu consigo continuar trazendo conhecimento, história, técnica real da cachaça e não baseada em senso comum. E se você quiser provar uma cachaça feita com essa filosofia, o link do nosso site está aqui na descrição. Obrigada por estar aqui comigo e um brinde.